Olá pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. A gente vai falar agora sobre a negociação extraordinária ou transação extraordinária, que é um programa de parcelamento criado com base na Lei do Contribuinte Legal e que pode ser benéfico para pessoas físicas e jurídicas que estejam com dívidas inscritas na dívida ativa da União Federal. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse programa, cujo prazo vence agora no dia 30 de junho, fica com a gente. Eu sou Marcelo Vicente e esse é mais um Recorte Legal. Foi criado pelo governo federal um novo programa de parcelamento com base na Lei do Contribuinte Legal, que é a Lei 13.988. Foi recentemente editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a Portaria 9924, que trouxe o programa intitulado de Transação Extraordinária. E quais são os objetivos desse programa de parcelamento criado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Primeiro, foi elaborado com base na situação econômica que a gente está passando agora, nessa crise econômica que a gente está passando agora, por conta da crise sanitária do coronavírus. Então, a Fazenda Nacional editou uma portaria procurando convocar os contribuintes que estejam com dívida inscrita na dívida ativa da União a regularizarem sua situação. Nesse aspecto, o que a gente pode dizer? Que o objetivo é assegurar a recuperação desses créditos por parte da Fazenda, que muitas vezes não tinha muito uma expectativa de recuperação, e também para o contribuinte poder favorecer-lhe e trazer uma possibilidade de negociação que possa ser suportável nesse momento de crise. A quem interessa esse programa de negociação? Quais são as pessoas destinatárias a esse programa de negociação? Então são pessoas jurídicas, de um modo geral, que estejam com débitos inscritos em dívida ativa, pessoas físicas também, que estejam com débitos inscritos em dívida ativa, e além disso, as pessoas que sejam qualificadas como pequenas empresas, empresas de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, cooperativas, instituições de ensino e outras organizações de sociedade civil também possuem benefícios nessa negociação. Então, o primeiro aspecto é saber quais são os benefícios que a gente tem entregues por essa portaria 9924, essa portaria dessa negociação, dessa transação extraordinária. Primeiro aspecto que a gente tem que observar é o seguinte: não estão sendo concedidas reduções de juros, multas e encargos legais. Então, ao contrário de outras negociações que já foram criadas anteriormente, nesse caso, não existe a redução de juros ou a redução de multas, nem de encargos legais. O que existe é a concessão de um prazo mais longo, um prazo mais estendido para o pagamento dessas dívidas. Portanto, o primeiro aspecto é o seguinte: não há reduções em juros e multas, tá? E quais são esses benefícios de extensão do prazo? Em primeiro lugar, para as pessoas jurídicas de uma maneira geral, as pessoas jurídicas no contexto geral, está sendo concedido prazo de negociação de até 84 parcelas. Então, eu posso parcelar a minha dívida em até 84 vezes. No caso das pessoas físicas, pessoas jurídicas na qualidade de microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, cooperativas e outras organizações da sociedade civil, pode haver o parcelamento em até 145 parcelas, ok? Então, nesse aspecto, a gente tem uma vantagem maior para as empresas e para as pessoas físicas, de acordo com essa qualificação que eu acabei de dar. E o que mais que a gente tem de benefício nesse programa de parcelamento? O valor da entrada. O valor da entrada, para qualquer caso de parcelamento, tanto para pessoa jurídica como para pessoa física, será de 1% do valor do débito. Então, o interessado pega o valor do débito, faz o cálculo do valor do débito total, que está disponível no sistema da Procuradoria da Fazenda, e calcula 1%. Aquele é o valor da entrada, ou seja, a primeira parcela que deverá ser recolhida será equivalente a 1% do valor do débito. E essa parcela poderá ser parcelada, será feita a divisão dessa parcela em 3 vezes. Então, a primeira parcela de 1% do valor do débito poderá ser dividida em 3 vezes e o saldo será parcelado em 81 vezes, no caso das pessoas jurídicas. No caso das pessoas físicas e naquelas outras que eu fiz a qualificação há pouco, serão mais 142 parcelas. Então,
é importante a gente avaliar o seguinte: nesse momento de crise, muitas empresas precisam dessa negociação, porém já estão em algum parcelamento feito anteriormente, em que houve a concessão de benefícios, houve a concessão de juros, de redução de juros, a concessão de redução de multas e de encargos legais. Caso a empresa esteja em dificuldades e queira desistir desse parcelamento anterior, ela poderá. Porém, terá que ser feita a avaliação do seguinte aspecto: será que eu desistindo desse parcelamento anterior, teria alguma vantagem reparcelando? Porque a única vantagem será na extensão das parcelas. Porém, aqueles benefícios que foram concedidos anteriormente, quando eu fiz a adesão àquele parcelamento, aquele primeiro parcelamento, serão perdidos. Então, todas as reduções de multas, de encargos legais, irão desaparecer. Então, tomem cuidado com isso na hora de fazer o cálculo e antes de fazer a adesão. Será que vale a pena eu desistir daquele parcelamento anterior e entrar nesse novo? Né? Porque eu vou perder os benefícios, né? Ainda que eu irei parcelar somente o saldo. Então, é importante que seja feito esse cálculo, é importante que haja essa avaliação prévia antes da desistência daquele parcelamento, tá? Outra coisa, quais os valores das parcelas, né? Como é que vai ser feita essa divisão? Então a gente vai dividir em 84 ou 145 vezes, na verdade em 81 e 142, né? Por conta da parcela inicial ser correspondente sempre a 1% do valor do débito, e a parcela mínima para as pessoas jurídicas de um modo geral, R$ 500. Para as pessoas físicas e demais pessoas jurídicas que a gente qualificou há pouco, R$ 100, tá? Então é o valor da parcela mínima, R$ 500 e R$ 100 em cada um desses casos. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração: se a dívida for dívida previdenciária, tudo isso que eu falei da quantidade de parcelamento, quantidade de parcelas, vocês apaguem, porque se for dívida previdenciária, a quantidade máxima de parcela será de 60, tá? Isso de acordo com o que a portaria fala e também em respeito a um dispositivo constitucional que permite que os parcelamentos de dívidas previdenciárias sejam feitas em até 60 vezes. Então, desse modo, eu vou pagar a primeira parcela em 3 vezes e parcelar o saldo em até 57 vezes. E quais são os compromissos que o devedor que ingressar nesse programa de parcelamento terá? Bom, o primeiro compromisso é o seguinte: a manutenção dos gravames. O que é a manutenção dos gravames? Aquelas garantias que forem prestadas, que já forem oferecidas e já estiverem à disposição da Fazenda em procedimentos administrativos, em medidas cautelares fiscais ou em processos judiciais, essas garantias deverão ser mantidas. Então, ainda que no programa de parcelamento não se exija a prestação de garantias, essas que já foram prestadas deverão permanecer. E essa portaria traz uma vantagem, que é a seguinte, nesse aspecto das garantias: o devedor poderá, por conta própria, procurar a alienação, ele poderá procurar alienar essas garantias. Para quê? Para, com os recursos que forem captados com essa alienação, oferecerem pagamento do saldo do parcelamento. Então, assim, caso eu tenha algum bem que foi dado em garantia de uma dívida, num processo cautelar, numa execução fiscal, enfim, que ela esteja garantindo uma dívida que eu estou colocando no parcelamento, eu poderei, por conta própria, fazer a alienação desse bem, desde que esses recursos que sejam captados sejam direcionados para o pagamento da dívida que está parcelada, ok? Então, é óbvio que trata-se de uma modalidade de parcelamento que pode ser benéfica, que pode auxiliar na administração do passivo fiscal da empresa ou da pessoa física, enfim, porém temos que tomar cuidado com esses aspectos que a gente falou aqui, né? Tanto em relação à desistência do parcelamento anterior, que pode trazer para a empresa um aumento no valor do débito, né? Por conta de que o anterior eventualmente tem a redução de juros e multas, a gente vai perder essa redução de juros e multas e encargos legais, e também a questão de assumir essa nova obrigação fiscal que está sujeita aos termos de rescisão, né? Então, caso haja o descumprimento de alguma das regras que foram impostas pela portaria ou também que foram impostas pela Lei 13.998, né, que é a lei 13.988, que é a lei do contribuinte legal, na qual se baseia a portaria, poderá haver a rescisão desse parcelamento e a dívida voltará a ser cobrada, será executada, enfim, será dada sequência no procedimento de execução.
E o mais importante é que o prazo vai até o dia 30 de junho próximo agora, tá? 30 de junho de 2020. Pode ser que haja a prorrogação desse prazo, até porque um aspecto importante é o seguinte: as dívidas do Simples Nacional e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não entram nessa negociação. Então, se a sua dívida, por mais que você seja uma pequena empresa, empresa de pequeno porte, enfim, ou esteja qualificada como uma pessoa jurídica em outro regime de tributação, as dívidas do Simples não entram. Existe um projeto de lei complementar que está em vigor no Senado e está para ser aprovado. Caso haja aprovação, as dívidas do Simples Nacional poderão ser incluídas. E a gente vai falar sobre isso desde que haja essa aprovação. Outros dois aspectos que têm que ser levados em consideração são os seguintes: em relação aos juros aplicáveis sobre as parcelas e também em relação à necessidade de desistência de discussões administrativas e judiciais. Então, em relação aos juros aplicáveis sobre as parcelas, sobre cada uma das parcelas que forem vencendo no decorrer do programa de parcelamento, serão aplicados os juros pelas taxas da Selic e mais 1% no mês referente ao pagamento. Esse procedimento de aplicação de juros ele já ocorre em qualquer tipo de negociação junto com a Fazenda Nacional e também serve para incidir sobre débitos tributários. Então a gente já está acostumado com a incidência da Selic. Então nesse parcelamento não é diferente, tá? Em relação à necessidade de desistência das ações judiciais também, a partir do momento em que o contribuinte optar pelo programa do parcelamento, ele terá que renunciar a quaisquer discussões administrativas ou judiciais que estejam sendo travadas e também terá que renunciar ao direito de discutir essas dívidas. Por quê? Porque a partir do momento em que se faz o programa de parcelamento, há a necessidade da confissão desses débitos, tá? Então, a partir desse momento, haverá a necessidade da desistência tanto daqueles que já estão em trâmite, né, tanto discussões administrativas quanto judiciais, quanto o contribuinte deverá abrir mão de ingressar com novas discussões administrativas. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo dessa portaria 9924, que é referente ao programa de transação extraordinária que está em vigor, tá? Nós estamos aqui para ajudar. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Vocês podem entrar no nosso site, mandar uma mensagem de WhatsApp que nós vamos receber e teremos o máximo prazer em responder. E também vocês podem nos seguir nos nossos canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que a gente possa se encontrar novamente em breve e, havendo qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado, até mais.